vamos começar meditando um pouquinho na palavra através do Salmo 119. Não vamos ler todo. Oh, glória! Versículo 89, a partir do versículo 89. Amém? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece conforme os teus juízos. Assim, tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Amém. Obrigada, Jesus. Para sempre a palavra está firmada nos céus. Ontem eu estava na casa do irmão e o outro irmão, Renato, estava ministrando e entrou um pouquinho no assunto que eu gostaria de desenvolver hoje com vocês. Se nós lermos no princípio, Gênesis, quando Deus disse, haja luz, nós logo imaginamos noite e dia, não é isso que a gente imagina? Haja luz. Nós imaginamos que Deus entrou no meio das trevas e aconteceu a luz. Mas esta luz, que está no primeiro capítulo de Gênesis, ela só foi criada. A luz que nós conhecemos como sol, como dia, ela só foi criada no quarto dia. E foi quando foi feito o sol, quando foi feita a lua, as estrelas. Então, qual foi a luz que Deus disse lá atrás? No princípio, haja luz. No mesmo Salmo, no versículo 105, o salmista Davi fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A luz que Deus estava estabelecendo era a luz da palavra dele naquele momento, que estaria para sempre conosco. Aleluia. Não a luz do sol e treva da noite. A luz que ele diz lá atrás. Então, quando nós começamos a meditar e a enxergar as coisas através da luz da palavra, nós podemos assim nos precaver dos lobos devoradores. Nós podemos estar firmes de que não vamos errar o caminho. Os teus mandamentos são ilimitados. Não há limites onde a palavra de Deus está estabelecida. Não existe fronteira. Não existe regras que não possam ser desmarcadas por ela. Dias atrás, eu estava meditando com vocês, falei aqui
sobre a importância da unidade, da intimidade, né? A intimidade com Deus nos coloca numa condição semelhante à dele, né? Lembra que eu falei que quando Jesus disse para Filipe, aquele que me vê, vê o Pai. Jesus não estava se colocando como Deus, porque em diversas vezes ele disse que ele não era Deus, ele disse que ele era o Filho de Deus. Mas quando ele disse para Filipe, quem me vê, vê o Pai, ele estava dizendo, Filipe, a minha comunhão com o Pai é tão perfeita que é impossível separá-lo de mim. Quando Filipe entendeu isso, ele pôde seguir à frente, baseado nesses ensinos. Se nós formos olhar lá em Gênesis, teve um momento que Moisés pediu para ver a face de Deus. Eu não vou entrar nesses textos, porque não é o teor da pregação. Moisés pediu a Deus para mostrar para ele a sua glória. Deus, sabendo que não era possível, porque Moisés era homem, era carne, e não tinha o Espírito nele, então Deus falou para Moisés, eu não posso te mostrar a minha face, porque você como homem não suportaria. Mas eu vou te colocar atrás de uma fenda da rocha, quando eu passar, você vai me ver de costa. Então Deus atendeu o pedido de Moisés. Mas lá na frente, quando Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Mostra-nos o Pai. Jesus falava tanto do Pai, e falava do Pai, e falava que era filho e tal. Então ele despertou em Filipe e nos demais discípulos, só que Filipe apenas disse, eu quero ver Deus, eu quero contemplar a face de Deus. Aí foi quando Jesus disse, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco, e você me pede, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Aí tem uma situação que aconteceu em Atos dos Apóstolos, uma situação assim. O apóstolo Paulo estava indo no caminho de Damasco, e de repente, uma luz muito forte o tomou, e uma voz se apresentou diante dele e perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, eu persigo, quem é você? Saulo não conhecia Jesus, nunca teve contato físico com Jesus. Quem é você? Aí Jesus se apresentou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Espera aí, se eu não te conheço, se eu nunca te vi, como é que eu te persigo? Olha como é que as coisas vão se encaixando. Aí Jesus falou, Saulo, você tem perseguido a igreja, os apóstolos, você persegue a eles, você persegue a minha igreja. Eu não estou lendo o texto, por isso que não está casadinho exatamente como está lá, mas eu quero que vocês compreendam isso. Você persegue aqueles que eu deixei salvo. Aí, mais à frente, quando Saulo já era Paulo, que já estava ministrando para as igrejas, Saulo precisava ter a certeza que Cristo habitava nele. Teve um momento que ele disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Saulo proferiu esta palavra, ele fez baseado naquela fala que ele teve com Jesus lá no começo. Espera aí, se eu perseguindo os discípulos dele, eu perseguia ele, então hoje que eu estou convertido a ele, ele está em mim. Então ele pôde fazer a ligação.
que todas as vezes que ele olhava, ou alguém olhava para ele, estava vendo Jesus. Então hoje nós podemos facilmente afirmar: se eu quero ver Jesus, basta olhar para a face de qualquer um de nós. Basta olhar para a face, eu estou vendo ele. Porque assim ele diz. Lembra o que ele fala lá na frente? Eu tive fome. Quem teve fome? Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Senhor, quando foi que fizemos isso? Quando foi que vimos o Senhor nu, com fome, com sede? Quando foi? Todas as vezes que fizeste a qualquer um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Aleluia. Está vendo como que as coisas vão se encaixando? Veja como vão se encaixando. Você quer ver Deus? Quem aqui quer ver Deus? Quer ver Jesus? Olha para o lado. Olha para o lado. Você quer ver Jesus? Olha para o seu vizinho na cadeira. Você está vendo ele. Então, quando a gente vai meditando na palavra, a gente vai vendo que as coisas vão se encaixando. Agora, para nós chegarmos a uma condição de contemplar a pessoa que está ao nosso lado e ver Jesus, e não ver os defeitos dela, as deficiências que muitas das vezes nós conhecemos bem de perto, nós precisamos enxergar com outros olhos. Nós precisamos enxergar com os olhos que Adão tinha antes da queda. Adão, quando pecou, os olhos deles espirituais se fecharam completamente. Ele passou a não enxergar nada que era espiritual mais. E passou a ver tudo que era natural. A primeira coisa que ele viu foi que estava nu. E caçou logo um jeito de se cobrir. Ficou com vergonha, que é um sentimento da carne. Logo em seguida ele percebeu que aquela inteligência absurda que ele tinha, porque na verdade, se nós formos olhar no princípio e ler o que Adão fez, por exemplo, ele colocou o nome de todos os animais. Adão colocou o nome de todos os animais. Então ele tinha uma sabedoria infinita. Mas quando Deus chega e pergunta para ele: Adão, onde estás? Adão não entendeu o que Deus tinha perguntado. Adão não entendeu nada. Onde estás, Adão? Ele pensou que Deus estava perguntando: onde está o seu corpo? Onde está? Como é possível? Olha bem, Adão antes sabia disso. Antes de cair, ele sabia das 3 atributos de Deus: onipresente, onisciente e onipotente. Adão já sabia disso. Antes de cair, ele já sabia. Depois que ele caiu, ele esqueceu disso. Ele esqueceu, ou os olhos se fecharam para ver as coisas conforme Deus é. Então, Adão logo pensou: bom, Deus está perguntando aonde eu estou. Certamente ele não sabe que eu estou aqui atrás dos arbustos. Então eu vou ter que dizer para ele. Certamente ele não sabe, né? Deus não sabia que ele estava escondidinho lá de trás, morto de vergonha de ter desobedecido. Mas quando Deus faz a pergunta para Adão, ele queria ensinar para ele. Inclusive a gente já conversou sobre isso, né? Todas as vezes, entenda uma coisa:
Isso Bernard ensinou isso para a gente. Todas as vezes que Deus te faz uma pergunta, não ouse responder. Porque Ele não quer saber, Ele não quer aprender de você. Quando Ele te faz uma pergunta, Ele quer te ensinar. Ele não está querendo a sua resposta quando Ele te faz uma pergunta. Não queira responder a Deus quando Ele te perguntar qualquer coisa, porque Ele está querendo te ensinar. Quando Ele perguntou a Adão, onde estás? Ele queria mostrar para Adão e ver se Adão conseguia lembrar da sua antiga condição e pudesse comparar o tamanho do estrago que foi feito. Adão, onde estás? Aí ele tentou ali mostrar para Adão, para que ele pudesse cair em si, o tamanho do estrago que foi feito com a desobediência dele. Nós vivemos constantemente tentando entender coisas que não vão ser compreendidas naturalmente se nós não nos dispusermos a mergulhar na palavra. A palavra diz, olha, no princípio, lá em João, no Evangelho de João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O verbo que ele disse é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós, comeu entre nós, tomou banho junto conosco, a palavra, que foi Jesus. Aí vem pessoas, inclusive dias atrás eu estava assistindo um vídeo na internet, e um padre afirmou assim: sabe por que muitas pessoas não compreendem a igreja? A nossa igreja? Porque eles colocam a Bíblia acima da igreja. E a Bíblia não está acima da igreja, a Bíblia está abaixo da igreja. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Aí eu pude entender muita coisa relacionada àquela religião milenar. Pude entender, realmente, se a Bíblia lá está abaixo da igreja, não existe diálogo, não tem conversa. Nada pode ser contestado. A gente tem que simplesmente recuar e deixar o Espírito de Deus fazer, porque nós não temos capacidade para fazer. Porque qualquer coisa que nós vamos respaldar, para mostrar, para levar luz, como Davi fala, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, nós temos que usar a Bíblia, porque essa é o nosso alimento, é a nossa fonte de tudo, é a Bíblia. Aí, uma pessoa vai e diz que a Bíblia está abaixo da igreja. Não tem conversa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, não digerir essa fala mentirosa. Jamais. Nós não podemos aceitar esse tipo de conversa teológica que não traz para nós nenhum benefício. Pelo contrário, traz muitos malefícios. Além de não trazer benefício, traz malefício, porque você coloca a Bíblia em segundo plano e passa a acreditar em doutrinas criadas por homens. E doutrina criada por homens invalida a palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso. Vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. E eu quero afirmar isso com mais frequência, porque eu sei que existe uma dificuldade enorme
enorme. Eu não quero expor ninguém, mas se eu perguntar aqui, quem aqui hoje leu pelo menos 30 minutos da Bíblia, eu tenho certeza que 10, 15 pessoas vão levantar o braço. Tenho certeza disso. Não quero expor ninguém, por isso não vou nem pedir que levante o braço quem leu a Bíblia hoje. Então, se nós quisermos ter aproximação, intimidade, que é o que a gente vem falando há um tempo, e conhecer mais das coisas relacionadas ao reino que nós tanto pregamos, ao reino de Deus, e que nós almejamos um dia estar nesse ambiente diferente, porque o reino de Deus não é um ambiente, o reino de Deus é uma condição no Espírito. O próprio Jesus falou isso, o reino de Deus está dentro em vós. Então é uma condição que começa aqui. Nós começamos a viver o reino de Deus aqui. É claro que ele também fala de um ambiente maravilhoso. Ele fala da Nova Jerusalém, ele fala de ruas de ouros. Entendeu? Então são coisas assim que nós vamos aprendendo, mas nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia, que nós consideramos como palavra de Deus, ela tem que ser digerida por nós diariamente. O salmista Davi fala no Salmo 1 que nós devemos meditar de dia e de noite. De dia e de noite. O tempo todo nós precisamos estar guardados na palavra. Dias atrás, eu fiz uma pergunta se alguém conseguiria respirar 2 ou 3 vezes por semana. Aqui mesmo. Perguntei isso aqui e vocês começaram a entender o que eu queria falar naquele momento. Não é possível respirar 2, 3 vezes por semana, né? Se você parar um pouquinho e perceber como é que o seu corpo funciona, você vai saber logo, impossível. Mas nós fazemos isso com a palavra de Deus, e nós fazemos isso em relação à intimidade com Deus. Quando nós começarmos a compreender que não é possível viver em Deus 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, das 7 às 9, quando nós começarmos a entender que a vida em Deus, ou ela é ininterrupta 24 horas por dia, ou nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque é impossível estar fora da presença de Deus. Agora é muito possível estar na presença de Deus, distante dele. Entendeu? É impossível estar fora da presença dele. Por quê? Porque ele é onipresente. Se ele é onipresente, eu jamais vou conseguir estar distante dele. Agora eu posso estar na presença dele, distante. Porque eu posso não ter nenhuma intimidade, mesmo estando presente. É verdade. Mesmo estando presente, pode não haver nenhum tipo de intimidade. E o que nós precisamos, cada vez mais, é se relacionar com Deus intimamente. Porque quando nós nos aproximamos intimamente, a gente vai ganhando força. É igual, vocês já viram uma imagem que circulou na internet tempos atrás, de uma lagartixa montada em cima do jacaré? Quem já viu aquela imagem? Uma lagartixinha desse tamanho, montada em cima do jacaré, aí botaram uma frase assim: é aquele ali, papai, me chamou de lagartixa.
Entendeu? A lagartixinha desse tamanhozinho em cima do jacaré, em cima das duas orelhas do jacaré, lá, a cabecinha. Então, quando a gente aprende a se relacionar, sabe o que acontece? Com as coisas que nós estamos considerando como grandiosas, que está nos fazendo perder noite de sono, preocupados, e a gente não consegue ver saída. Sabe o que acontece com essas coisas? Elas derretem, elas se tornam nada, independente de qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o problema, não importa, não importa. O problema que se manifesta fisicamente não tem nada a ver com a minha realidade em Deus. Nada a ver. Ontem mesmo o Renato falou isso. Não quer dizer, se você está passando por dificuldade, por enfermidade, por falta de dinheiro, isso não quer dizer que isso é falta de fé, não. Não é falta de fé. Nós não sabemos o que tem lá na frente, o que precisamos passar. Tem coisas que é preciso passar e não tem explicação. Se nós formos olhar, por exemplo, a vida de Abraão, a vida de Moisés, a vida de José, você vai ver que teve situações, mas por que José precisava passar por isso? Por que Moisés precisou passar por isso? Por que Abraão precisou? Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia quem era Abraão. Mas Deus pega Abraão e faz ele andar 3, 4 dias, subir num monte, com aquela angústia no coração, sabendo que ia ter que matar o filho, para no último momento dizer: não, Abraão. Deus sabia de tudo, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia, Ele já tinha visto tudo. Por que Ele precisava provar Abraão? Deus conhecia o coração de Abraão, mas Abraão não sabia até onde ele podia ir. Então Deus precisava mostrar para Abraão quem realmente o próprio Abraão era. Como ele perguntou para Adão: Adão, onde estás? E Adão não soube responder. Mas quando ele tornou Abraão pai da fé, ele precisava que Abraão soubesse onde ele estava. Onde estás, Abraão? Eu quero que você saiba aonde você está em mim. Pega Isaac, o filho a quem tu amas, e vai ao monte e o sacrifica. Eu quero que você saiba. Eu sei quem é você, porque eu conheço a sua vida antes de você nascer e conheço ela depois que você partir. Mas eu quero que você saiba quem é você e o que você vai se tornar. Eu quero que você saiba. Então, muitas das coisas que acontecem conosco, não é porque Deus sente prazer em ver você sofrer. Não é que Ele tem sentimento de correção porque você fez algo que desagradou a Ele. Não. Deus, a natureza dele é única. Ele não muda, Ele é imutável. E a palavra diz que Ele é amor. E o amor, se nós lermos Coríntios 13, vai dizer o que? O amor é paciente, é benigno, é bondoso, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então a essência de Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, quando nós entendemos isso, quando nós começamos a compreender que nós precisamos saber aonde estamos, então nós passamos a entender que Deus não tem nada a ver com aquele buraco que você se meteu. O buraco que você se meteu, Ele pode te tirar de lá, mas no mínimo
você precisa suspender a mão para ele pegar. No mínimo. No mínimo, você precisa suspender a mão para ele te pegar. Porque se você disser, ó, aqui entrei, aqui quero ficar, lá você vai ficar. Porque ele nunca vai invadir a sua vontade. Ele nunca vai invadir a sua vontade. Ele respeita o seu desejo. Você quer ir para o inferno? Ele vai ficar muito triste, mas ele vai deixar você ir ao inferno. Ele não vai ser prazeroso para ele se você escolher o caminho do inferno. Mas ele não vai pular na sua frente e dizer, não, aqui você não passa. Não vai fazer isso. Não vai. Nós, por muitos anos, vou tomar uma aguinha aqui. Nós, ou eu, imaginei que Deus poderia vir intervir nas coisas que eu tenho feito. Por que o Senhor não me impede de fazer essas coisas? A minha tendência é fazer o mal o tempo todo. E o Senhor deixa. Por quê? Nunca vai fazer isso. Se fosse para ele fazer assim, ele tinha criado robô, não homens livres. Imagem e semelhança dele. Nós somos livres do jeito que ele é livre. Então a liberdade que ele nos deu, esta liberdade nos coloca completamente à disposição de nós mesmos. Eu fico assim, imaginando como seria se a nossa vontade estivesse controlada nas mãos de Deus, controlada por Ele. Apesar de que a palavra diz que a Ele pertence o querer e o realizar, mas isso tem um sentido diferente do que eu estou querendo mostrar aqui. Mas se a nossa vontade estivesse controlada por Ele, como se estivesse controlando os bonequinhos, seria brincadeira para Ele, né, como soberano, estivesse agindo dessa forma. Então perderia todo o sentido. Se nós formos mergulhar na palavra, nós vamos descobrir uma coisa: só existe um propósito do qual nós fomos criados. Só existe um propósito. Nós não fomos criados para mais nada a não ser para cumprir este propósito. Um só. O propósito único é: Deus nos criou para se relacionar intimamente conosco. Só para isso nós fomos criados. Nós não fomos criados para mais nada, para fazer a obra de Deus, não. Que a obra de Deus foi concluída lá na criação. Lá na criação, se vocês lerem Gênesis, você vai ver. Aí se você vê, aí a criação que era tudo perfeito, era tudo muito bom, foi estragado pela queda. Mas aí lá na cruz, Jesus disse de novo, voltou a ficar tudo muito bom, porque está consumado. O diabo estragou aquela primeira, tudo perfeito. Frutos não apodreciam nos pés, as folhas não secavam. Não tinha nada disso no começo. A fruta estava perfeita. Imaginou um fruto eternamente maduro no pé e nunca cair, nunca apodrecer? Era assim, antes da queda da humanidade, antes da queda de Adão. No jardim do Éden, era assim que funcionavam as coisas. Fruto nascia e ele ficava ali sempre. Porque não existia nada que o contaminava. Não existia nenhum tipo de praga que fizesse o fruto apodrecer e cair.
Nada, não existia nada disso. Isso passou a existir com a queda. Então, imagina só o quão foi o estrago da queda. Então, quando nós passamos a entender que Deus nos criou unicamente para se relacionar conosco, aí vem a pergunta: se eu não me relaciono com Deus, qual é o propósito da minha vida na Terra? Nenhum. Se eu não tenho relacionamento com Deus, não existe nenhum propósito de vida para mim na Terra. Por que que Deus mandava Josué entrar na Terra Prometida e eliminar 100% dos povos que encontrava às vezes? Aquele povo para Deus ali não era nada. Não era nada. Não existia a mínima possibilidade de relacionamento com aquele povo. Nenhuma possibilidade. A possibilidade de relacionamento que Deus tinha era com o povo hebreu. Com as nações que Josué enfrentava, não tinha nenhuma. Então, para Deus, era carne, alma vivente, que atrapalhava os planos do povo dele. Então, não é possível. Esse povo jamais vai se render a mim, então vai lá e extermina. Quando nós começamos a enxergar as coisas por esse ponto de vista, aí nós começamos a perguntar por que a gente não atenta para essas coisas. E que essas coisas, os valores que vai se mudando em nós, vão se tornando valores que vai eternizar a nossa vida. Livros. Muitas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. Aí a gente que tem constante hábito de ler a Bíblia, começa a ler e a inspiração logo vem, porque a gente começa a entender coisas profundas na Bíblia. E aí o Espírito Santo leva assim: vai lá, filho, escreve um livro e desmancha isso daqui. Porque se a Bíblia fosse desmanchada do jeito que ela é, o conteúdo que ela tem, não seria possível em um livro. Não seria possível. Se a Bíblia, o conteúdo espiritual que está dentro destas páginas, 66 livros, o conteúdo que está aqui, se ele fosse minuciosamente esclarecido para ficar assim claro para todo mundo, eu não consigo nem imaginar que tamanho que a Bíblia teria que ter. Então, por causa disso, a gente precisa escrever um livro, 2 livros, 3 livros. Quantos milhares de livros tem escrito inspirado na Bíblia? Já pensou nisso? Milhares, milhões de livros que tem inspiração na Bíblia. Muitos deles falam muita besteira. Como esse padre mesmo que disse que a Bíblia está abaixo da igreja, ele tem muitos livros escritos. Eu não tenho a mínima curiosidade de ver nenhuma página. Não tenho curiosidade de saber o que ele escreveu, porque a fala inicial dele não me desperta curiosidade para conhecer o que poderia sair de bom dali. Mas nós não devemos negligenciar. Eu digo para você assim: se você não tem o hábito de pegar essa palavra e ler diariamente, começa a ler um bom livro. Tem ali vários, que não sejam os meus, pode ser, tem outros,
livros fininhos, olha, livro de 20 páginas, 30 páginas. A semente que está em você, que é a palavra, ela precisa ser regada. E ela é regada através da leitura. O que é que o apóstolo Paulo fala? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que eu vou aumentar a minha fé? Como é que eu vou construir cada vez mais essas bases dentro de mim? Conhecendo a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela está dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento. Quem aqui sabe o que é testamento? Alguém aqui sabe o que é testamento? Quem aqui Amém. sabe? Levanta o braço, por favor. Testamento. Ué, ninguém está levantando porque não sabe? É as heranças deixadas. Não, testamento. O que é testamento? Quem sabe o que é testamento? Não vou perguntar para você de lá. Eu só quero saber se você sabe o que é testamento. Porque eu vou explicar. Testamento é um documento deixado, registrado em cartório, por alguém que deixou o mundo para os seus descendentes. É um testamento. Às vezes as pessoas fazem esse testamento em vida, escolhe para quem que ele quer direcionar seu patrimônio, seus bens, e quando morre, a justiça já sabe, ó, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo, você vai ficar com aquilo. Ok? Testamento tem essa finalidade. Por que será que a Bíblia nós chamamos de Antigo e Novo Testamento? Você sabe qual seria a primeira atitude de qualquer um de nós aqui, se a gente descobrir que tem um testamento deixado para nós? Qual seria a primeira atitude? Qual seria sua? Vou no cartório logo ver o que é. Lá no cartório fazer o quê? Tomar posse do que é para Esse testamento, suponhamos que o testamento tivesse 500 páginas. Você, sabendo que você estava lá nele, você ia ler só a primeira? Não, senhor. Ia ler só uma no meio? Não. E depois que eu achasse onde é que estava a minha parte, que eu ia receber, ainda continuar lendo para saber o dos outros. Ó, fulano, você recebeu o negócio lá, vai lá buscar a criatura. Para propagar a boa nova para os outros também que recebeu. Exatamente. Testamento tem essa finalidade. O testamento legitima legalmente aquilo que é seu. Aí, nós vemos as pessoas indo para a igreja, ano após ano, segunda, quarta, terça, quinta, sábado, domingo, e vai ano após ano, frequentando as igrejas, e essas pessoas têm preguiça de pegar o testamento deixado para ela e conhecer o seu direito. Aleluia. Legal. Eita. O seu direito legal, elas não vão buscar porque elas desconhecem. Aí vem o profeta Oséias e fala assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. É verdade. O que Davi falou? Lâmpada para os meus pés. Para que serve a lâmpada? Não. A luz serve para iluminar. A lâmpada apagada não ilumina nada. A lâmpada, e senão ele falava, lâmpada para os meus pés a tua palavra, lâmpada para o meu caminho a tua palavra. Não, ele disse luz, porque a lâmpada pode estar apagada, ela não ilumina nada. Eita glória. O que uma lâmpada apagada ela clareia? Serve para quê uma lanterna desligada para você? Para que serve? Não serve para nada. Então, quando nós falamos, a Bíblia precisa ser conhecida. Sabe por que muitas pessoas não creem na Bíblia? Porque não leem. Porque é impossível não crer na Bíblia lendo.
Porque quando você começa a ler a Bíblia, você tem certeza, convicção absoluta de que o que está escrito aqui não foi escrito por homem. Você sabe disso. Porque homem carnal, não teria as palavras que a gente encontra aqui. Não é possível. Não é possível. Tem coisa que nós vemos aqui que tem que ser vinda de Deus. E você sabe qual é um outro detalhe importante da Bíblia? Qualquer livro que você lê hoje, daqui 10 anos, 15 anos, está defasado. E está completamente desatualizado com a evolução das coisas. Agora pega a Bíblia e vai procurar alguma coisa defasada nela. É o livro mais vendido. Procura na Bíblia algo que está... isso já passou, isso aí foi escrito na época da Bíblia. A Bíblia está atualizadíssima. Inclusive, não só com o presente, mas com o que vai... Aleluia! Verdade. Por quê? Por quê? Porque Deus, na hora que o Espírito de Deus estava nos homens, estavam escrevendo a Bíblia, Ele era presente. Lembra que nós já falamos aqui que Deus é em todas as épocas da eternidade? Que Ele não será, Ele é. Ou seja, a presença de Deus que está aqui, ela não vai estar lá no Apocalipse. Ela já está. Deus não estará no Apocalipse. Ele está. O Apocalipse para Deus, ele é agora. Porque o tempo não existe para Ele. Então, se o tempo não existe para Ele, e Ele botou as palavras dele na Bíblia, a Bíblia sempre é hoje. Ela sempre é agora. Por isso que nós podemos confiar que ela é agora. Porque o Deus que inspirou os homens que escreveram ela, Ele é sempre. Ele não pode, Deus, eu já falei isso, eu queria que vocês firmassem isso definitivamente. Deus não é onipresente para estar apenas em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todas as épocas ao mesmo tempo. Não é só o ambiente, mas as épocas. Deus está no amanhã, como Ele está no ontem. O Deus que está lá em Gênesis, está em Apocalipse. Então, Deus que é, quando Ele disse para Moisés, eu sou. Eu sou. Diga para ele que eu sou, te enviou. Eu sou. Deus não está preso no tempo. Ele não está preso no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Isso existe para a gente que vive naturalmente. Quem anda no Espírito e vive em Deus, não está preso no tempo. Por isso que nós não nos preocupamos com o sábado. Tem pessoas que falam, olha, se você não guarda o sábado, eu não quero nem conversar com você, porque você profana a lei de Deus. Tem pessoas que pensam desse jeito. Entendeu? Tem muitos. E olha para você e fala, não, você guarda o sábado? Não. Porque para mim sábado, domingo e segunda é tudo uma coisa só. Aí ele diz, então a gente não tem nem conversa. Porque você peca contra Deus. Porque Deus instituiu o sábado para nós. Aí vem Jesus e fala, olha, o sábado não foi feito, aliás, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Né? Então a gente vai, quando você entende as coisas no Espírito, e você entende que Deus não está preso no tempo, e você é imagem, semelhança dele no Espírito. Então você vai ver, peraí, se Deus não está preso no tempo, e eu sou Espírito, eu sou um Espírito com Ele, eu também não estou preso no tempo. Se eu sou um Espírito com Ele, Ele não está preso no tempo, eu também não estou preso no tempo. Posso dizer isso? Tranquilamente.
Né? Aí vamos aqui, ó, um copo de água. Ó, aqui é Deus. Aqui é você. Qual é a diferença que tem aqui e aqui? Tem alguma diferença? Daqui para aqui? Nenhuma. É a mesma coisa. É assim que Jesus quer que nos comportemos com Deus. Foi esse Deus que Ele veio nos apresentar. Durante o tempo que Ele viveu na terra, foi esse Deus que Ele tentou nos mostrar. E até hoje, a gente fica querendo resolver as coisas com o nosso próprio braço, desconsiderando que Ele tem tudo sob controle absoluto. Quando José assumiu a governadoria do Egito com 30 anos de idade, Deus já tinha mostrado para ele com 17. Olha lá, José, ó, aqui, ó, vai acontecer. Com 17 ele já tinha visto. Ó, Deus já, aqui dali já estava estabelecido. Então, entenda uma coisa. Quando Deus fala qualquer palavra para qualquer um de vocês, não vai acontecer. Já é. Aleluia. Quando Ele fala qualquer palavra para qualquer um de nós, não vai acontecer. Já é. Já é. É por isso que nós precisamos agradecer como feito. Nós temos aprendido isso, que devemos agradecer como feito. Porque é assim que é. Já é. Nós vivemos no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, a nossa condição é a mesma dele. Já é. Não vai ser, já é. Amém? Amém. Está certo, né? Mas eu acho que já dá para finalizar. Agora, se alguém tiver alguma dúvidazinha e quiser perguntar, eu também faço questão de te responder. Tem alguém? Quer saber algum detalhezinho aí desse processo? Que às vezes a gente vai falando, vai pregando, vai falando, vai pregando, e passa por cima de algum detalhe que, de repente, pode atrapalhar o andamento daqueles que já tinham trilhado algum caminho. Mas, se você tiver alguma dúvida, não quiser agora e no final quiser perguntar alguma coisa, e eu puder responder, farei com todo carinho. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Graças e paz, igreja. Foi interessante, assim, quando ele falou do testamento, né? A resposta que veio ao meu coração. Ele perguntou: se você soubesse do testamento, você faria o quê? Tivesse 500 páginas, eu iria lá no cartório procurar ver o testamento e ler minuciosamente para encontrar meu nome, para ver o que é que eu iria receber. Só que muitas vezes acontece isso. Você tem a notícia de que você recebeu uma herança, você vai até o cartório, lê. Quando chega no seu nome, que você encontra o que você vai receber, a sua parte da herança, você sai desembestado. Meu Deus, vai atrás do seu dinheiro. E não termina de ler o testamento. Parou ali, chegou na página, por exemplo, seu nome está na página 230. Tem 500 páginas. Mas ele chegou na 230, você achou seu nome, encontrou o que era seu e saiu desembestado, querendo atrás. Não terminou de ler o testamento. Porque pode ser assim, ó. Deixei uma fazenda para Ionara. Aí lá na página 400, a fazenda que Ionara recebeu é para entregar para fulano. Deus é assim. Então, é muita coisa. Você só uma parte, você recebeu a fazenda. Não era isso que eu queria. É tipo assim, não ir ler as outras coisas para anunciar para as outras pessoas que também tem coisas para receber. Que também tem coisas para receber. Eu quis falar assim, a questão do compartilhar com outras pessoas.
Porque você só pensa no seu eu, no que eu recebi. Mas fulano tem uma herança aqui na página 300, tem uma herança aqui também para fulano, e fulano está lá perecendo e não está sabendo disso aqui. Eu vou lá avisar a ele. Então lê realmente tudo. Não lê só a parte que te interessa. É ter realmente o interesse de ler e propagar as boas novas para as pessoas que estão ignorantes da situação. Amém, igreja? Foi essa parte que eu recebi, que eu falei, não, eu preciso ler completo para propagar também para as pessoas que elas também têm parte na herança, que elas precisam ir lá buscar o que lhe é devido. Amém? Não, mas ali foi só um exemplo para a importância da continuidade da leitura. A importância. Amém. Porque se você não conhece. Amém? Amém. Então, Glória a Deus. o que fixou mais hoje na nossa pregação foi da importância que nós precisamos dar à palavra de Deus. Amém. Precisamos ler a palavra, precisamos conhecer o que Deus diz na sua palavra. Obrigada, Jesus. Precisamos conhecer o nosso direito para colocar o diabo no lugar dele quando ele vir te confrontar. Porque quando o diabo foi afrontar Jesus lá no deserto, ele foi vencido com a palavra. Foi a palavra que botou o diabo no lugar dele. Aleluia. E nós precisamos conhecer a palavra para que através dela nós nos posicionamos como embaixadores na terra. Aleluia. E podemos colocar ele no lugar dele. Porque ele sai com o rabinho balançando no momento que você diz para ele a verdade sobre a sua vida e sobre o destino dele. Precisamos conhecer a nossa vida, o que está reservado para nós e o que está reservado a ele. De repente ele pode até esquecer, mas nós precisamos lembrá-lo. Você está esquecido para onde você vai, mas eu quero te lembrar, você vai para o largo de fogo, eternamente. Não é para lá que eu vou. Entendeu? Então, nós precisamos ler a palavra de Deus. Amém? Amém. E os livros também. Amém. Tá bom, então vamos fechar. Senhor, te agradecemos por esse momento de comunhão. Sabemos que temos muitas deficiências, mas o Senhor não olha para nossas deficiências. Quando olha para a gente, o Senhor olha para Jesus naquela cruz. Obrigada, e o Senhor só consegue ver o fruto final da redenção que foi reservada a nós. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua longanimidade e por nos fazer entender a cada dia que sem ti nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos. O Senhor é tudo. Por isso que dizemos que em ti vivemos, nos movemos e existimos. Sim, verdade. Obrigado, Pai, por esta semana que está iniciando. Sim, Deus, guarda. E que o nosso trabalho seja para glorificar o Senhor durante a semana. E te agradecemos também, Senhor, pela vida de todos aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Que eles possam compreender que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Que a nossa comunhão, ela não se estende apenas nesse ambiente, mas em todos os instantes. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão em paz e que o Senhor nos acompanhe.